Mas eu fico tão feliz, e depois de tantos anos, reencontrar pessoas que eu amo, que eu considero, e saber que eu sou alvo do amor de Deus. Principalmente pelo coração do pastor Fábio, que é um pai. Amém? Então, não tem como começar antes de fazer o agradecimento a ele. Queria muito que ele estivesse aqui para ouvir isso, mas tenho certeza que isso chegará até ele também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Estão mesmo? Glória a Deus. Sabe, a palavra que Deus tem colocado no meu coração é uma palavra que sempre quando eu tenho oportunidade de ir para alguns lugares, eu gosto de levar ela. Mas é interessante que Deus sempre me traz coisas novas. E, sabe, as coisas que vêm acontecendo no nosso mundo, nós estamos vivendo uma transição de liderança, de mudança muito poderosa. Sabe, eu acredito que Deus tem um propósito para a nossa geração. Deus tem um propósito. Quando eu digo minha geração, eu estou incluindo a sua também, ok? Porque tem adolescentes aqui e fala, quem é esse cara dizendo nossa geração? Eu não vou aqui dividir geração Y, geração Z, geração W, eu não vou... Quando eu falar nossa geração, por favor, se sinta incluído para que haja didática na pregação, amém? Então, eu acredito que Deus tem um propósito em nossa geração. Eu acredito piamente que nós estamos vivendo um ritmo de transição muito forte. E que há uma pressa do Espírito muito grande sobre essas coisas. Sabe, Daniel capítulo 2 diz que Deus estabelece reis, tempos e estações. E nós como igreja precisamos estar antenados o que é que Deus está falando, o que é que Deus está fazendo, o que é que Deus está comunicando. Eu preciso estar conectado com a agenda de Deus. Sabe, Deus tem uma agenda e é muito ruim quando você perde um compromisso. Por exemplo, hoje eu perdi um compromisso importantíssimo. Você pode até achar graça, mas o meu primo ligou para mim e disse bem assim, cara, a nossa gatinha aqui em casa morreu, Penny. O nome da gata era Penny. E eu conhecia a gatinha dele por muitos anos e a bichinha morreu. E eles, muito apegados à gata, disse, olha, o velório de Penny vai ser amanhã às 10h30 da manhã. E eu disse, cara, velório de gato? Ele, tem, cara, tem sim, tem empresa que faz só velório de animal. Por favor, você precisa estar no velório de Penny. Eu disse, tudo bem, cara, eu vou estar lá. Mas, queridos, eu perdi o compromisso. Sabe por que eu perdi? Porque eu esqueci de colocar na agenda. E aí, quando eu fui lembrar, eu disse, rapaz, perdi o compromisso. E sabe que Deus tem uma agenda para fins de idade, Deus tem uma agenda nos céus. E existem coisas estabelecidas para essa igreja, para essa geração, para essa juventude. Sabe, quando o pastor Lucas assumiu, eu fiquei muito feliz. E ele chegou para mim e disse assim, negão, nós precisamos de um nome. Nós precisamos de um nome. Ore comigo sobre o nome. E eu disse para ele, cara, eu já tenho um nome. Deus já tem dado esse nome há muito tempo dentro de mim, eu não sei para que é. E ele, qual o nome? Eu disse, Jump, Jovens Unidos. Aí falei para eles, multiplicando ou manifestando o poder. Aí ele, nossa, é esse o nome. Então, para você que não sabe, o nome Jump foi algo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque sempre houve dentro de mim um desejo muito grande de ver jovens se levantando debaixo do poder, debaixo do Espírito, debaixo da influência dos céus, para desfazer as obras do diabo. Sabe, eu acredito em jovens avivalistas, eu acredito em um avivamento totalmente que passa de pai para filho, eu acredito num avivamento geracional. Eu acredito que Deus é geracional. Eu acredito que a geração e a unção e o avivamento também ele é geracional. E eu sempre disse, Deus, sempre me levante ou coloque pessoas ao meu lado que amem levantar, ou pregar, ou manifestar, ou trazer sobre outros jovens a vontade, o fogo do Senhor para manifestar a sua glória sobre essa sociedade.
E sabe, isso sempre teve no meu coração, querido. E o cenário nacional, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê que realmente existe um propósito de Deus, e Deus tem levantado jovens, e Deus tem levantado uma geração. Sabe, eu acredito no propósito. Quando eu falo propósito, eu literalmente estou falando avivamento. Um avivamento aguerrido, um avivamento derramado. Eu acredito no avivamento. Eu acredito que o avivamento é uma questão de alinhamento. Eu não acredito que você busca por avivamento. Sabe por quê? Porque o reino de Deus já é avivamento. Eu acredito que tem que haver um alinhamento entre você e o reino. Então, quando você está alinhado com o reino, você já entra em avivamento naturalmente. Então muitos buscam avivamento, e eu quero propor para você, e quero encorajar você, a você se alinhar com a voz de Deus, se alinhar com o que Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. E você não pode ficar de fora daquilo que Deus tem reservado e tem programado para você. Sabe, eu acredito que hoje nós como igreja, nós temos alcançado muitos lugares e tem tido um sprint muito grande do Espírito. Nesses últimos 15 anos, a igreja tem avançado, a igreja tem experimentado de crescimento genuíno, de poder de Deus. Eu acredito nisso, mas preste atenção, o objetivo da expansão é ocupação. Não adianta nada nós expandirmos se nós não ocuparmos. Nós temos que expandir, mas nós temos também que ocupar. Essa expansão que Deus nos dá, que nós carregamos, ela também acompanha um passo que é chamado ocupação. E chegou a hora da igreja ocupar lugares que ela conquistou e deixou. E sabe quem Deus vai usar? Você. Eu. Quem estiver disponível. Tem lugares que meu braço não alcança, mas tem lugares que um adolescente pode alcançar. Existem corações que você não pode alcançar, mas existem corações que eu posso alcançar. Existem corações que eu não vou alcançar, mas que você pode alcançar. Um amigo meu, advogado, e ele fala para mim: cara, o meu propósito é muito claro. Serei um dos maiores juristas que já houve nesse país. E eu vou levar o evangelho para esses homens que estão no poder. Pronto, eu não posso alcançar esses homens, mas o judiciário precisa de homens e de mulheres de Deus, cheios do Espírito. Sabe, eu estava ontem visitando um pastor amigo nosso, que está internado com um cisto no cérebro. E sabe, olhando aquilo ali, eu detesto o hospital, não gosto nem de passar perto na porta, certo? Não gosto do cheiro, mas eu sei que precisa de pessoas cheias de Deus naquele ambiente. Eu sei que o homem pode dar um diagnóstico, mas imagine você, enfermeiro, técnico, médico, médica, cheio de Deus, embaixador do reino, carregado da própria unção de Deus, aonde você entende que o médico deu um diagnóstico, mas você serve a um pai que é médico dos médicos. Nós precisamos de pessoas assim, como precisamos de homens na polícia, como precisamos de homens de Deus na política, como precisamos de homens de Deus em N esferas. Nós precisamos de jovens, precisamos de adolescentes, precisamos de pessoas engajadas, cheias de Deus na sociedade. Precisamos ser uma igreja relevante, e quando eu digo igreja relevante, é uma igreja que está em todas as esferas da sociedade, seja ela política, seja ela educacional, seja ela financeira, meu irmão, seja ela isso. Eu tenho um sonho, irmão Silas, de ser um jogador de futebol. Você será um jogador de futebol cheio de Deus, aonde você vai alcançar aquelas pessoas. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos sair da caixa e entender que igreja é simplesmente um aglomerado de pessoas sentadas em cadeiras brancas, e onde nós acabamos o culto e vamos para casa. Não, isso aqui é apenas 1% da sua vida espiritual lá fora. Você pode ser lá fora muito melhor do que você é aqui dentro. Aleluia, eu creio nisso. Existem 2 comissionamentos. Existe o comissionamento que o Senhor nos manda ir, nos manda pregar.
existe o comissionamento do Senhor, que Ele nos manda fazer discípulos, mas também existe o comissionamento que nós temos que estabelecer o reino de Deus. Sabe, quando eu vejo os muçulmanos discipulando 5 nações ao mesmo tempo, via streaming, eu tenho acesso a canais, e eu vejo eles pregando e captando jovens, e quando eu olho aquilo eu digo, meu Deus, isso aí é o meu legado, isso aí é a minha função como igreja, como homem de Deus, como jovem de Deus. O que eu estou fazendo? Trabalhando para casa, igreja, trabalhando, casa, igreja, e eu não estou cumprindo o ID do Senhor. Enquanto isso, o outro lado está discipulando e captando pessoas para morrer pela uma pseudo-verdade, dizendo que se você morrer pela causa, então você vai para um céu morar com 10 virgens. Eu olho para essas coisas e disse, não, isso aí é o legado da igreja. E eu quero que abra sua Bíblia em Mateus 12, por favor, Mateus 12, 43. Eu vou ler a Bíblia para que você não diga que o irmão não leu a Bíblia, amém? Por favor, abra aí. Não sou daquelas pessoas que leem muitos e muitos e muitos versículos. Acho muito bonito, irmãos. Entendeu? Mas eu vou dar esse versículo como base. Porque eu sinto no meu espírito que Deus precisa fazer algumas coisas essa noite. Amém? Glória a Deus. Mateus 12, 43, fala assim: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entretanto, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Olha só, a Bíblia está dizendo, queridos, que quando você expande, quando você conquista e quando você não ocupa, a Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia que está dizendo, que o segundo estágio é pior do que o primeiro. A ocupação, ela se faz necessária. Quando nós não ocupamos aonde a gente conquista, então o segundo estágio é pior. Sabe, eu quero trazer esse entendimento como igreja. Quando nós não temos a consciência de ocuparmos lugares, nós estamos endemoniando o mundo. O nosso problema não é evangelismo, o nosso problema é estratégia. Porque é muito fácil botar todo mundo aqui para fora e fazer um arrastão. O difícil é a consolidação. Se muitas vezes aquele, irmãos, que é formado no rema, que conhece a palavra, que está na igreja terça, quinta, EBD, domingo à noite, muitas vezes precisa de acompanhamento pastoral. Imagine aquele que você simplesmente prega, ora, a pessoa cura, é curado, aceita Jesus e você vai embora. E você só diz, olha, eu congrego numa igreja aqui na rua tal, fique à vontade para nos visitar. Ou procura a igreja próximo da sua casa. Sabe, isso não é o bastante. Eu quero dizer para você que se você não for estratégico, intencional, inteligente, porque Jesus, Ele te salvou, Ele não te abestalhou. Amém? Não adianta nós irmos torar tudo e trazer o relatório. Aqui está 50 almas para Jesus.
E dessas 50, quantas foram consolidadas? Quantas estão aqui dentro? Quantas você visitou? Quantas você ligou? E quando o dia mau chegar sobre ela, o demônio que você expulsou, a situação que estava ruim, a cesta básica que você levou, um dia vai acabar. Então o segundo estágio dos demônios serão piores do que o primeiro. Sabe, a igreja conquistou muitos lugares nesse Brasil e deixou, não ocupou. A cultura é uma delas, a televisão é uma delas, a música é uma delas, a educação é uma delas. Olhe para hoje. Antigamente você olhava e dizia bem assim: eu quero colocar o meu filho no colégio mais full, mais top, sabe? Onde o índice de aprovação no vestibular, ele é estratosférico. Aonde o ensino, ele é topado, é os melhores professores e tal. Mas hoje em dia o negócio está tão louco que os pais estão procurando escolas cristãs. Não importa se é primeiro ou segundo no Enem. Estão se lixando para isso. Eles querem ter a certeza que o filho está indo para a escola judeu e está voltando judeu. O filho está indo para a escola crente e está voltando para casa crente. Sabe por quê? Porque o nosso ensino é totalmente romano. Você leva teu filho para a escola como judeu e você quer que ele volte judeu. Não, cara, ele vai voltar romano, porque o ensino é totalmente romano. Sabe por quê? Porque a igreja, quando chegou na educação, ela simplesmente deixou. Nós precisamos ocupar a educação. Nós precisamos ocupar lugares que a igreja deixou. A autoridade que você tem para expulsar, você também tem para ocupar. E Silas, o que acontece se eu não ocupar esses lugares? O que acontece se nós ficarmos como estamos? Nós deixaremos uma geração pior para os nossos filhos e para os nossos netos. Irmãos, você começa a construir algo hoje para que a próxima geração seja melhor do que a sua. A geração de Alice não é a minha. A geração de Eric não é a minha. Eu acompanho o crescimento de Eric. Eric hoje é um rapaz muito bonito. Ele está muito bonito. Mas acredite, Eric não era bonito. Eric tinha um nariz de batata. Ele parecia o senhor Batata do Toy Story. Mas quando eu olho hoje para ele, eu falo bem assim: nossa, como ele está lindo. Eric é muito bonito, irmãos. Eu acho ele um cara muito bonito. Eu estou honrando ele em público, porque eu esculhambava ele antigamente, né? Estou honrando você, tá vendo? Minha dívida está paga. Sabe, você precisa entender que toda vez que a Bíblia fala que Deus não é somente Deus, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Deus, ele sempre deixa 3 gerações vivas na terra: pais, filhos e avós. E todo profeta dizia: porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando Deus se revelava, alguém dizia: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por quê? Porque a visão de Deus nunca é apenas para uma geração. A visão de Deus sempre é para 3 gerações: para pais, para filhos e para avós. Você quer uma prova? Joel 2. O que é que fala em Joel 2? Vamos lá? Quando quando chegar o dia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, os vossos filhos, e os velhos, e sobre os jovens. Meu Deus do céu. Por favor, Joel 2:28. Coloque aqui, meu filho, em nome de Jesus. Paralisa esse cronômetro. Bota aqui Joel 2. Joel 2:28, em nome de Jesus.
Eu vou mostrar para você 3 gerações. Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Passa aí, meu querido, em nome de Jesus. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos e os jovens. São 3 gerações. Ou seja, Deus sempre vai usar 3 gerações. Esse negócio que, eu sou velho demais. Não, filho. A visão de Deus é para essas 3 gerações. Eu sou muito novinho. Esqueceu de Jeremias. Eu sou muito velho. Você esqueceu de Débora. Eu não sou bom, não tenho a manha de falar. Você esqueceu de Moisés. Eu sou muito pequeno. Você esqueceu de Davi. Eu sou muito, burro. Eu tenho um problema muito grande só faço coisa errada. Você esqueceu de Salomão. Eu quero saber qual é a sua desculpa. Irmão, sair daqui, lavado, sabendo que eu fiz a minha parte. Porque é onde eu tenho passado, eu tenho falado essas coisas. E os jovens têm entendido, os adolescentes têm entendido. Juízes 2:10 fala bem assim: depois que toda aquela geração de Josué foi reunida e seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele tinha feito por Israel. A história de Josué é linda. Sucedeu Moisés, mas quando Josué morreu, se levantou uma geração que não sabia quem era Deus. E aqui nesse versículo tem um medo. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem se levantado uma geração, irmãos, que não sabe quem é Deus. Eu faço parte de uma geração que se conhece Deus, só conhece Deus porque vem no culto, porque não tem intimidade e não lê a sua Bíblia. Eu faço parte de uma geração que não tem muito tempo para vir uma pessoa falar a palavra, tem que ser algo muito rápido, porque nós fazemos parte de uma geração do fast food, do drive-thru, tudo é muito rápido, é tudo muito acelerado, a nossa internet tem que ser 5G, se for 3G é muito lento, porque faz parte do mundo sempre correndo, sempre acelerando. Mas com Deus não é assim. Com Deus você precisa entender que Deus tem o tempo dele. Eu faço parte de uma geração que só conhece Deus por mensagem de TikTok. Eu faço parte de uma geração que você dá esse microfone aqui e fala bem assim: vamos ter um momento de oração, dá um microfone. Essa pessoa não vai conseguir ficar orando por 10 minutos, sabe por quê? Quando bater 3 minutos, não vai mais saber o que vai fazer, vai começar a orar em língua, sabe por quê? Porque não tem mais diálogo, não tem mais intimidade, não tem legitimidade. Não tem isso aqui com Deus, não tem isso aqui com o Espírito Santo. As palavras em português faltam, sabe por quê? Porque não tem um costume de falar com Deus. Mateus 22:29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não podemos ocupar lugares se nós primeiramente não entendermos quem é Deus. A palavra hebraico para ignorância é trevas. Por isso que o diabo é o rei das trevas. Ele é o pai da ignorância. Ele é o rei da ignorância. Por isso que a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra conhecimento no hebraico é luz. Por isso que em Tiago fala que Deus é o pai Ele é o pai do conhecimento. Na gramática hebraica, a conjugação verbal não começa com eu, começa com nós. Porque do eu para nós não tem entendimento, mas por nós, de nós, para eu tem entendimento. Quando você entender primeiramente quem é Deus, você vai entender quem é você.
Eu me lembro de Jesus falando bem assim: que dizem os homens que eu sou? Alguns Elias, outros Jeremias, mas vocês? Ele queria saber deles. Jesus pouco estava se lixando para a opinião da galera. Ele queria pegar eles assim: mas vocês? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Jesus: muito bem, Simão Bajonas, não foi nem carne nem homem que revelou, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você diz quem Ele é, Ele vai dizer para você quem você é. Quando Ele falar bem assim: tu és o Cristo, Jesus vai olhar para Ele e falar: tu és a pedra. Quando Ele falou quem Cristo era, Jesus falou para Ele: sobre esta pedra vou fundamentar minha igreja. Quando Ele fala: tu és o Cristo, Jesus olha para Ele: tu és pedra. Você primeiro precisa entender quem Ele é. E quando você entender quem Ele é, você vai entender quem é você. Você não pode ocupar lugares se você não entender primeiro quem Deus é. E o segundo passo, para que você possa entender e ocupar lugares, é você apagar da sua vida toda a linha que ensinaram a você sobre o que é secular e aquilo que é sagrado. A palavra adoração no grego significa avodar. Avodar significa trabalho. Adoração é uma palavra muito extensa, mas eu amo esse conectivo avodar, que é trabalho. Significa que eu posso estar na faculdade estudando, eu estou adorando. Porque tudo que eu faço é avodar. Tudo que eu faço é adoração. Eu estou trabalhando, eu estou vendendo, é adoração. Eu estou atendendo pacientes, adoração. Eu estou trabalhando, estudando direito, matemática, enfim, enfermagem, medicina, isso é adoração. Tire da sua cabeça aquilo que é adoração e aquilo que não é. A samaritana chegou e disse assim para Jesus: eu devo adorar onde? No monte? Em Jerusalém, Samaria? Jesus tira a mente dela de local e diz para ela: em todo lugar é lugar para adorar. Porque você vive uma vida de adoração. E esse pensamento dualista é um pensamento totalmente romano, totalmente grego. Dois mundos diferentes, o inferior e o superior, que de vez em quando se encontram. Ei, a igreja nasce em Jerusalém, mas a igreja não é grega. A igreja nasce em Jerusalém, debaixo da égide romana, mas a igreja não é romana. A igreja é igreja. A igreja é santa, cara. Tudo que eu faço é adoração. E se você não entender o que você faz é adoração, então você não vai conseguir entender que você pode ocupar lugares. É lindo ver uma geração se levantando debaixo do poder de Deus, em todas as esferas da sociedade. Meu Deus, quando eu vi Justin Bieber cantando Amor Infalível, eu olhei assim e disse: meu Deus do céu, esse menino precisa de um acompanhamento, de um pastor. O ruim é porque ele é exposto, porque ele tem uma vida pública, então o processo dele é público. Sabe, a galera caindo em cima, matando. Nós precisamos de pastores que acompanhem essas pessoas. Nós precisamos, irmãos, entrar na esfera da sociedade de um ponto onde você possa ser relevante. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus em todas as esferas da sociedade. Eu sempre digo isso, que o diabo, ele simplesmente tomou posse. O mundo só tem voz porque a igreja se calou. O avivamento pode vir de baixo, mas eu acredito que as reformas, elas vêm de cima. Eu acredito que nós somos chamados para ocupar montes, mas também para ocupar os vales. Nós precisamos entender que muitas vezes o problema está em nós,
porque nós estamos representando Cristo de uma maneira totalmente equivocada. Aprenda uma coisa: princípio é princípio, valores são valores, e você não deve jamais negociar os princípios de Deus. Avivamento não é a tampa da chaleira explodindo. Avivamento é o fundo da chaleira caindo. Avivamento não é você sair daqui feliz, alegre e carregado nos braços. Avivamento é você voltar para casa triste, chorando com você mesmo, que você tem sido uma vergonha para o Evangelho. Isso é avivamento. Eu me lembro que quando eu tinha vergonha da Bíblia, minha Bíblia, meu Deus do céu, era uma Bíblia, uma capa de uma agenda, para ninguém saber que eu era crente. E a primeira vez, quando eu fui lá para Clean Rogers, e vi aquele americano de 22 anos, com a Bíblia do tamanho desse púlpito, ele falando inglês: se Jesus curar um, Ele curará todos, porque Ele não tem acepção de pessoas. Eu caí em prantos, fui para casa chorando, vi muitas pessoas sendo curadas à minha frente, mas eu fui para casa chorando, arrependido. Dobrei meus joelhos da sala, encostei minha cabeça no sofá e chorei tanto. E disse: Espírito Santo, me perdoe, porque eu tenho vergonha de levar uma Bíblia. Como é que eu posso fazer aquilo com aquele... Como é que eu posso levar? Como é que eu posso curar pessoas como aquele americano, se eu tenho vergonha do seu Evangelho? Se eu tenho vergonha de levar a palavra do Senhor? Sabe, quando o arrependimento bateu, quando amanheceu o dia, eu cheguei para o meu pai e disse: quero dinheiro. Ele: para quê? Quero comprar uma Bíblia. Ele: mas você não tem uma Bíblia, eu preciso de uma nova. Fui na livraria, cheguei bem assim: qual é a maior Bíblia que você tem aí? Peguei uma Bíblia gigante, irmãos, comprei, fui para casa feliz. E começava a levar ela dentro do ônibus com muita felicidade. Eu disse: primeiro eu vou perder a vergonha, eu vou conhecer quem Deus é, para que Ele possa transformar aqui. E sabe o que eu aprendi? Que os céus, Ele gosta de investir em pessoas que não têm vazamento. Cara, aprenda isso. E com isso eu vou encerrar para a gente orar. Cristo deu uma missão para mim e para você, para as nações. Quantos aqui amam as nações? Deus tem um propósito para que nós possamos alcançar as nações. Mas entenda que Ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês precisam manter a chama acesa. Na cultura judaica, quando duas pessoas iam casar, o pai ia conseguir primeiro uma noiva para o seu filho. Não era o cara que ia atrás da mina, era o pai. O pai chegava lá, conversava com o outro pai, dizia bem assim: ó, eu tenho uma filha solteira. Ele vai lá, conhece a menina e fala: olha, eu tenho um menino solteiro, meu filho é solteiro. E aí eles fazem um acordo: o meu filho vai vir aqui e vai pagar o dote pela sua filha. Tudo bem. Ele volta para casa e fala: filho, eu consegui para você uma noiva. Preste atenção nisso aqui. Filho, eu consegui para você uma noiva. Vá lá, em tal cidade, em tal bairro, fale com essa pessoa, que a sua noiva está lá. Vai e leve essa grana aqui e paga o dote. Ele vai até a casa, conhece ela, fala com o pai dela, e aí existe um documento chamado Ketubá. Esse documento, o Ketubá, quando ele paga o dote, ele assina e ela assina, o documento tem dizendo bem assim: eu sou teu, e você agora é minha. O documento está assinado, o dote está pago, e ele fala para ela: eu vou voltar para a casa do meu pai, preparar um lugar, e eu vou voltar, e quando eu voltar, eu pego você e vamos morar em nossa casa.
Ele volta para a casa do pai, o pai dá um pedaço de terra, ele constrói uma casa, e a partir daquele momento, quando ele sai da casa dela, a jovem que agora é noiva, assinado o documento, com o dote pago, ela pega uma lamparina, ela acende a lamparina e coloca na janela. Então, a partir daquele momento, todo mundo que passar na porta da casa dela, todo mundo sabe, aí dentro existe uma noiva esperando pelo noivo. E ela tinha que manter aquela chama acesa até ele voltar. E quando ele voltava, ele não entrava mais na casa dela. Ele ficava na porta e ele dizia: amada minha, objeto da minha obsessão, mulher que eu amo, saia, vamos para a nossa casa. Ela pegava a lamparina e apagava, saía com ele e eles iam para casa. Então todos que passavam pelaquela porta e não via mais a lamparina, elas entendiam: a noiva foi embora com seu noivo. Jesus não está mais aqui. Ele disse: vou preparar um lugar. Mas vocês não ficarão órfãos. Louvor pode vir. Há um igual a mim aí, chamado Espírito Santo. E a função de vocês é manter a chama acesa até que eu volte. Você sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós desejamos, nós amamos, mas nós não temos aliança. E quando temos aliança, nós não nos sacrificamos. Todo desejo é bom. Desejo por casar, desejo por uma família, desejo por se formar, desejo por sucesso profissional, desejo ministerial. Existem desejos bons, mas todo desejo tem que virar amor. E todo amor tem que virar aliança. E toda aliança tem que virar sacrifício. E sabe qual é o problema da nossa galera? É que nós desejamos uma vida íntima, desejamos algo massa com Deus. Nós até choramos, temos até uma aliança, aprendemos até sobre a aliança de sangue, temos até uma aliança. Mas nós esquecemos que para a gente levar esse fogo para as nações, nós temos que sacrificar. E quando chega aqui, no limiar do sacrificar, a nossa geração faz isso aqui, olha. Ah, então eu não quero, eu pensei que seria mais fácil. Eu quero ficar só aqui, mas eu não quero me sacrificar. Você sabe como é que uma ovelha entra dentro de uma casa? Eu já vi pet, cachorro, gato, papagaio, periquito, calopsita. Mas quem já viu alguém ter uma ovelha como pet dentro de casa? Ninguém tem uma ovelha como pet. Você sabe como é que uma ovelha entra dentro de casa, queridos? A ovelha entra dentro de casa quando ela vira cordeiro. A ovelha entra dentro da minha casa, da sua casa, quando ela se sacrifica. Quando ela é morta. Você sabe, nós vamos fazer essa noite. Nós vamos buscar o Espírito Santo agora. E você vai olhar para a sua vida. E você vai dizer: Pai, eu não quero só apenas desejar. Eu não quero só apenas ser apaixonado pelo Senhor. Eu não quero só apenas ter uma aliança contigo. Não. Eu quero me sacrificar para levar o seu evangelho. Eu quero me sacrificar, sabe para quê? Para poder ser relevante. Eu quero sacrificar os desejos da minha carne, os desejos daquilo que me impulsiona para aquilo que não é teu. Eu quero sacrificar a minha vida, os meus sonhos, para poder levar a sua palavra. Porque eu quero ocupar cidades, eu quero ocupar bairros, eu quero ocupar nações, eu quero ocupar lugares que aonde eu conquistei, eu deixei.
Eu não vou mais deixar o diabo voltar de maneira pior para essas pessoas. Quantos querem isso? Quantos estão dispostos a isso? Eu estou oferecendo para você uma vida sem volta. Eu estou oferecendo para você uma vida de desafios. Eu estou oferecendo para você uma vida de perseguições. Porque sempre os religiosos vão estar olhando para você e dizer: para que isso? Para que isso? Para que isso? Sabe por quê? Esqueça os religiosos, eles não entendem nada de sacrifício. Você está disposto a sacrificar? Então fique em pé.